Deus fez questão de nos deixar um manual de vida, mas muitas vezes a gente ignora esse manual, ignora isso que Ele pediu para a gente seguir a nossa vida da forma que a gente bem entende. E aí a pergunta que eu quero te fazer, será que essa vidinha que a gente leva ela é tão boa assim, que ela é, na nossa cabeça, melhor do que a que Jesus tem para nos entregar, para nos deixar viver? Por que eu estou te perguntando isso hoje? Porque se você está aqui, se você está caminhando, procurando meditações para você se aproximar de Deus, é porque você já teve esse primeiro contato e você quer permanecer na presença de Jesus. Porém, se a gente for olhar para a nossa vida, tem uma série de coisas que a gente não quer abrir mão, como se a gente fosse deixando para depois. E aí a gente deixa de lado o principal que Jesus nos passou. Sabia que de toda a mensagem que Jesus veio trazer, Jesus que passou esses 33 anos na Terra, existe uma mensagem principal, uma mensagem central que Jesus nos deixou? Se você quiser conferir ela, você pode abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34. Aqui, Jesus estava sendo interpelado por várias pessoas sobre vários assuntos chatos, sobre vários assuntos inconvenientes. Depois que ele contou uma parábola sobre uma festa de casamento, ele começou a ser interrogado pelos fariseus que queriam saber sobre a forma de devolver o imposto. Ele começou a ser interrogado pelos saduceus sobre como é que seria na ressurreição, se uma pessoa tinha casado de novo. Então as pessoas estavam querendo realmente colocar Jesus à prova. E como Jesus viu que ele teve a atenção de todo mundo, ele falou, agora é a hora ideal para eu deixar um ensinamento principal, já que todos estão me ouvindo, todos estão querendo me pôr à prova, todos estão atentos à minha palavra, procurando, quem sabe, um erro, mas eu vou aproveitar disso para evangelizar. E Jesus dá o principal mandamento. Olha como que aconteceu, que legal. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, ou seja, que ele tinha respondido de uma forma bem assertiva, reuniram-se e um deles, um doutor da lei, fez esta pergunta para pô-lo à prova, ou seja, era a terceira vez seguida. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Olha que lindo, gente. Então Deus nos deixa essa missão de amar Ele sobre todas as coisas. Mas quando a gente fala em Deus, eu sei que muitas pessoas sentem que essa amizade é uma amizade abstrata. Por quê? Eu não consigo pegar Deus, eu não consigo tocar Deus, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, então como eu encontro Deus? Onde é que Deus está? Será que Jesus nos deixou com uma missão impossível? Como é que Ele quer que nós amemos a Deus se a gente não está enxergando onde é que Deus está à nossa volta, se a gente não está conseguindo ouvir a voz dele de forma palpável, palavra por palavra? Então Ele nos dá a segunda parte desse mandamento, e é onde a gente completa para conseguir compreender, que Ele continua dizendo, e o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos se resumem em toda a lei dos profetas. Olha que lindo, gente. Jesus, Ele não nos deu uma missão impossível. Ele quer que a gente ame Ele sobre todas as coisas. E quando a gente se pergunta assim, mas Jesus, como eu vou te amar? E aí Ele continua dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que lindo, gente. Quando a gente quer encontrar Jesus, a gente deve se encontrar com o próximo. Não é à toa que eu escolhi, na verdade Deus escolheu e me revelou, para quem viu o primeiro vídeo do canal sabe, que o nome deste canal é 2 ou mais por conta disso. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Deus, ali Ele estará também. E nós somos 2, eu daqui e você daí. Podemos ser mais, depende de você se você multiplicar essa mensagem. Mas aqui Jesus está dizendo justamente isso. Onde uma pessoa se encontra com a outra, amando ela verdadeiramente, aí a gente encontra Deus. Por quê? O que o amor verdadeiro é? O amor verdadeiro, isso é muito importante a gente entender, porque a sociedade moderna não faz ideia do que é amor. Amor não é dar um anel de diamantes, amor não é comprar uma viagem para Disney, amor não é nada daquilo que a gente imagina. Amor é sacrifício. Por quê? Quando a gente fala da paixão de Cristo, nós estamos falando do quê?
do seu sofrimento, da sua entrega, tá? Ah, Brian, mas para eu amar eu tenho que sofrer? Não necessariamente, mas existe um sacrifício de algo em você para que você consiga amar o próximo. Compreende? Porque se você está se entregando para o próximo, você está abrindo mão do seu tempo. Tempo que você podia gastar com você está gastando com outro. Se você decide não ter uma vida de solteiro para se casar com alguém, você está sacrificando sua vida de solteiro para estar com a pessoa. Mas isso, se você ama, não é um sacrifício. Assim entende-se. Então, tudo que a gente abre mão de algo, a gente sacrifica algo por alguém, a gente está agindo com uma forma de amor verdadeiro por essa pessoa. Até mesmo porque a gente sabe que quem são as pessoas que a gente mais briga? As pessoas que a gente mais convive. Então não é porque a gente briga com a nossa mãe, briga com o nosso irmão, briga com o nosso amigo que a gente não gosta. A gente gosta, mas é porque amar, o exercício de amar, ele é um sacrifício. O ato da gente abrir mão do nosso próprio orgulho e chegar na pessoa que a gente ama e falar, olha, eu errei, me desculpa. Então é um processo dificultado. Por isso que a gente tem que enxergar aqui nessa palavra de Jesus um manual de vida. Quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, é você perdoar como você queria ser perdoado. É você alimentar como você queria ser alimentado. É você enxergar, você ouvir alguém como você queria ser ouvido. Você costuma perguntar o nome das pessoas que te atendem quando você chega num lugar? Você se importa com isso? Quando você está sendo servido por alguém, independente de ser num ambiente de alimentação ou em uma loja ou onde é que seja, você mostra para aquela pessoa que você enxerga ela. Isso faz total diferença. Porque quando Jesus diz ame o próximo como a ti mesmo, não é para você amar um ou outro. São todos. O próximo são todas as pessoas que vão se aproximar de nós. Então, se a gente realmente quer viver esse manual de vida, a gente tem que enxergar as pessoas de uma forma verdadeira, sabendo que Cristo habita ali. Por quê? Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, para conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, então quando eu encontro o próximo, eu encontro Deus. E ali sim eu posso estar na presença de Deus, me colocando na presença daquela pessoa como servo. Como servo. Jesus disse, eu vim para servir e vocês devem fazer igual a mim, vocês devem me imitar. A gente fala, né, eu sou um cristão. O que significa cristão? Viver uma verdade revelada por Cristo. E Cristo revelou uma verdade de servir. Por isso que nós devemos tomar este mesmo exemplo. E quando a gente compreende que a gente tem que servir o próximo para se encontrar a Deus, aí que o negócio fica um pouco pesado, é onde a gente começa a não querer abrir mão da nossa vidinha, como eu comecei o vídeo falando. Porque a gente acha a nossa vida muito boa, porque se a gente não quer abrir mão de viver da forma que a gente vive para viver em prol do outro, é porque a gente ainda não está disposto a amar o próximo como a nós mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos tempo, nós podemos doar o nosso tempo. Tem pessoas que não precisam nem de ajuda financeira, precisam ser escutadas, pessoas precisam ser visitadas, pessoas precisam ser enxergadas. Eu nunca me esqueço, uma vez uma moça, eu tinha acabado de chegar na igreja e ela passou vendendo não lembro o que era, se era bombom, se era jujuba, e naquela ocasião realmente eu não tinha dinheiro. Não era uma época que a gente usava Pix. E eu até falei para ela, olha, eu não tenho nada aqui para te ajudar, mas eu posso te dar um abraço. Foi impressionante a reação que aquela mulher teve. Antes de eu abraçar ela, ela já tinha começado a chorar. Por quê? Fazia muito tempo que ela não era enxergada por alguém. E para ela aquilo ali valeu muito mais do que dinheiro. Isso é um exemplo tão bobo, tão pequenininho, mas que eu lembrei agora para dizer que quantas pessoas passam no nosso dia a dia e nem imaginam que nós somos cristãos. Porque se nós fôssemos realmente cristãos, todas as pessoas que passam à nossa volta perceberiam. E pasme, tem muita gente passando perto de você e não faz ideia que você é cristão porque você ainda não largou a vida antiga. E as pessoas te enxergam do mesmo jeito, infelizmente. E é aí que muitas pessoas abandonam esse chamado de Jesus. E isso aconteceu também enquanto ele chamava as pessoas, não só hoje em dia. Se você puxar também uma seguinte passagem, que está lá no livro de João, capítulo 6, para a gente encerrar, sintetizando bem como esse chamado é difícil, está no livro de João, capítulo 6, versículo 65, vamos a partir do 65 até o 68. Diz assim, Jesus prosseguiu, por isso vos disse, ninguém pode vir a mim
senão por meu Pai não for lhe concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12 discípulos: quereis vós também vos retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E a gente vai encerrar dessa forma muito linda hoje, porque aqui, quando eles começam a compreender que o chamado de viver o cristianismo é realmente difícil, muitos começam a ir embora, falar assim: eu não vou abrir mão do meu tempo, eu não vou abrir mão do meu dinheiro para ajudar alguém a ter o que comer, eu não vou abrir mão de ter 10 camisetas para alguém ter uma. E eles começam a ver que esse chamado de enxergar o próximo como eles mesmos é muito difícil, e eles começam a ir embora. E aí eles vão embora, a multidão vai indo embora, e os 12 discípulos continuam ali. Então Jesus, olha como ele é rígido, né? Eu acho que eu e você, a gente não ia conseguir passar nessa peneirada não. Mas os 12 discípulos passaram, porque eles ficaram, e Jesus perguntou: vocês não querem ir embora também? E Pedro olhou para a vida dele antiga, olhou para a vida atual com Jesus e respondeu: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro já tinha entendido a ideia. Que bom que foi ele que falou em nome dos 12 discípulos, porque ele já tinha compreendido que não existe mais vida fora de Cristo, e que se realmente fosse para ele abrir mão do que ele tinha para ajudar o próximo, ele iria. Se fosse para ele abrir mão da sua túnica por outro ter que se vestir, ele abriria mão. Se fosse para ele deixar de comer para o outro comer, ele faria. E quando ele compreendeu isso, ele compreendeu que a vida antiga dele não valia de nada. Talvez, se a gente for observar a nossa vida, a gente pode não estar tão feliz assim, mesmo tendo dinheiro, tendo casa, tendo uma rotina boa, porque nos falta encontrar Deus. E Deus está onde? No próximo, no próximo. Claro que quando a gente vai à igreja, que quando a gente participa da celebração eucarística, a gente pode receber Jesus, tocar Jesus, sentir Jesus, mas além disso, Jesus também está no próximo 24 horas por dia do nosso lado. E a gente não pode deixar essa ocasião passar, a gente não pode deixar essa oportunidade passar, de servir ao próximo e estar ali servindo a Deus. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele quer te pedir hoje. Então, se você está por aqui, só me pedir para você se inscrever e deixar o seu like. Parece uma coisa tão besta, mas isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para outras pessoas, e pode ser que essa mensagem chegue para mais alguém, tá bem? Fiquem com Deus, eu amo vocês, até a próxima.